Deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e não são insubordinados. Vamos ver aqui o verso 5. Por essa causa te deixei em Creta. Creta é uma ilha. Não sei se os irmãos lembram quando nós fizemos o estudo da Galácia, aparece a ilha de Creta lá embaixo, né? E até mostrei para os irmãos. Aquela ilha, surgiram dali, é uma ilha pequenininha, mas surgiram dali muitos poetas. E esses poetas, eles eram tão talentosos que começaram a chamar esses poetas de profetas, mas eles não tinham nada a ver com a revelação de Deus, era literatura, poetas, escreviam poesias, mas eles eram tão talentosos que tornou-se popular que eles eram profetas, porque os gregos começaram a admirar tanto a obra deles, que só falavam que eles eram filhos dos deuses. Então que esses poetas, eles eram filhos dos deuses, como se eles estivessem de fato recebendo uma entidade, uma revelação, alguma coisa assim. Só que nesta ilha havia muita, como é que eu vou dizer, muita imoralidade. Essa ilha era um local onde as pessoas não eram confiáveis, onde não se podia confiar nas pessoas, né? E os homens tinham uma fama de serem enganadores de mulheres, os homens da ilha de Creta. Acho que nós comentamos isso num outro estudo passado, né? E Tito, ele era natural dessa ilha. E Paulo começou um trabalho ali, então era um ambiente hostil. As pessoas não recebiam bem. As pessoas recebiam bem não tem nada errado com as poesias, né? Muitos pastores reformados são poetas também, né? Ao longo da história, né? Tem um muito famoso, John Donne, que ele era primo de Shakespeare, que era um pastor reformado, né? Na verdade era um pastor anglicano, que se tornou um grande poeta também. Mas neste caso em particular da ilha de Creta, tá? O ambiente era hostil. Então Paulo deixa Tito lá, que Tito é natural desta ilha, com essas recomendações. Por esta causa, né? Por que causa, né? Mediante a esperança que nós temos da vida eterna, né? A pregação dos gentios e tudo mais. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes. Ou seja, aquilo que eu não consegui fazer durante o período que estive evangelizando. Bem como em cada cidade dessa ilha, olha só o que Paulo fala, em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele vai começar a falar as recomendações das características dos presbíteros, como ele fala para Timóteo. Só que para Timóteo, ele fala, para Timóteo ele descreve mais como deveria ser a mulher do presbítero, né? E aqui ele vai descrever mais como devem ser os filhos do presbítero, tá? Um outro detalhe aqui é a questão de constituir presbíteros, né? Ou seja, ele deveria fazer ordenações mesmo de oficiais em cada uma dessas cidades, tá? Vamos ler do 6 ao 9. Alguém que constituísse presbíteros, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Essas características nós já estudamos quando nós estudamos a carta a Timóteo, tá? A única ressalva que nós vamos fazer aqui
é o verso 6, né? Marido de uma só mulher, nós estudamos lá quando nós estudamos a carta a Timóteo, tá? Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Esses são os filhos que moram com ele ainda. Enquanto esses filhos estão na casa dele, esses filhos têm que ter essas características, tá? O pastor, ele deve ter prudência e seriedade, e é bom que sua família viva assim também, que os filhos não vivam em luxúria, nem desobedientes, nem em dissoluções e nem em insubordinações, tá? Agora, se você pegar esse contexto aqui do que era a carta, do que era a ilha de Creta, da característica daqueles homens que eram na ilha de Creta, você consegue entender por que para Timóteo, Paulo, ele não dá uma descrição assim dos filhos tem que ser assim. Porque em outros locais não havia um problema tão acentuado como este que acontecia na ilha de Creta. Então ele fala também dos filhos, né? Fala do marido de uma só mulher e tudo mais. Aqui em Creta, ele fala, olha, os presbíteros que você ordenar aí, eles vão ter que começar esse trabalho, porque vai ser uma revolução moral nesta ilha aqui. E esta revolução moral vai ter que começar dentro da casa dos presbíteros, tá? Então, se a gente trouxer isso para hoje, o que o cristão comumente faz? Ele olha para o mundo e fala, nossa, quanta coisa errada. Qual que é a função do cristão? Começar a mudar as coisas dentro da nossa própria casa. Então, no caso dos filhos, os netos, né, sobrinhos e até outras pessoas que convivem conosco, que ainda não abraçaram a fé, nós devemos sempre que possível, sem criar bloqueio, né, mas com sabedoria, tentar levar a moral de Deus para essas pessoas. Porque nós vemos que a sociedade hoje, ela está totalmente afastada da moral de Deus, né? Totalmente afastada. Ficamos com alguma dúvida aqui? Não? Vamos ver aqui então o verso 10 e verso 11. Porque existem muitos insubordinados, pauladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Bem, aqui no verso 10, ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Esses da circuncisão, nós sabemos que eram judaizantes, né? Pessoas que queriam implantar a lei cerimonial e pastoral. Nós estudamos muito a respeito desses judaizantes na carta aos Gálatas, que na Galácia a influência dos judaizantes era muito grande, tá? Mas como o Paulo está falando aqui, e você já tem em mente esse contexto da ilha de Creta, você vai ver que Paulo adverte que Tito está num ambiente totalmente hostil, lidando com pessoas hostis. E quando ele fala aqui, existem muitos insubordinados, tá? Essa palavra aqui no original é anipotaktoi ou anipotaktos. É que anipotaktoi é no plural.
Essa palavra, João Ferreira aqui, ele traduziu por insubordinados. Isso aqui está certo, tá? Mas essa palavra aqui, Calvino dizia que se referia a pessoas obstinadas, tá? Obstinadas ao extremo e com caráter selvagem. Olha só como Calvino, quando ele comenta isso aqui, ele fala, tá? Esses insubordinados aqui, Calvino fala, pessoas obstinadas ao extremo e caráter selvagem, tá? João Ferreira de Almeida traduziu corretamente aqui por insubordinados. Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata Latina, né, que traduziu a Bíblia para o latim, para a Igreja Católica Romana, ele diz que esses insubordinados, eles eram ao extremo desobedientes, pessoas que não obedeciam a autoridades, tá? E Erasmo disse que esses insubordinados, eles eram pessoas incorrigíveis, tá? Então essa palavra no original, por isso que eu trouxe ela para os irmãos, aponta para pessoas com essas características descritas por eles, tá? Pessoas obstinadas ao extremo, com caráter selvagem, desobedientes e incorrigíveis, ou seja, pessoas que não havia esperança nenhuma de mudança neles, ou seja, selvagens, insubordinados, desrespeitadores, né? E que tinha toda essa característica aí de agir dessa forma imoral como que eles agiam lá. Em outras palavras, Tito, ele estava numa fogueira ali, né? Porque ele tinha que não só ensinar o evangelho ali, como organizar igrejas e ordenar presbíteros. Como é que você vai ordenar presbíteros no meio de uma comunidade onde os homens são assim? Não é verdade? Sendo que os oficiais, eles têm que ter essa característica aqui, que então era uma missão nada fácil. Era uma missão nada fácil, mas uma missão impossível, mas tinha que ser feito. Tinha que ser feito. E Tito era natural daquela ilha, né? Então Tito, mais do que ninguém, conhecia aqueles homens de lá. E o que Paulo fala desse poeta que chama de profeta, né? Por isso que ele fala, né? Verso 12: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Então você vê que Paulo, ele está dizendo, este poeta aí, que a maioria dos estudiosos fala que foi Epimênides, que Paulo pegou um texto do poeta chamado Epimênides, que fala, que tem na sua crônica, né, no seu texto, ele fala essa característica daqueles homens daquela época na ilha de Creta. E Paulo fala, então Paulo pega esse poeta, que ele chamava de profeta, e Paulo pega um trecho do texto dele e fala, isso aí que ele escreveu no livro dele, exatamente assim esses homens. Que Paulo fala, ele usa esse termo, exato. Ele fala assim, verso 13, tal testemunho é exato. Então quer dizer, estes homens eram de fato, né? Não só como Calvino falou, como Jerônimo falou, como Erasmo falou, mas como este poeta, que provavelmente era Epimênides, que ele fala, né? Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, ventres preguiçosos, pessoas que não eram muito chegadas ao trabalho, que queriam dinheiro fácil, por isso que eles enganavam mulheres, né? E que tinham todo esse tipo aí de característica aí. E o Epimênides, se é que é o Epimênides mesmo que Paulo menciona, né? Mas menciona um desses poetas, que chama de profetas, diz que eles eram selvagens mesmo. O que quer dizer isso? Eram pessoas cruéis, perversas. Então Tito, ele estava lá tendo que fazer tudo isso, né? E olha só o verso 11, porque no 10 vai falar, porque existem muitos insubordinados, né? Que é aquela palavra lá que esses teólogos traduzem dessa forma, insubordinados, provadores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Olha só a situação aqui. É uma guerra instituída. Isso aqui é uma guerra intelectual e é uma guerra espiritual,
Porque Tito deveria então mexer aqui com coisas que provavelmente iam tirar a tranquilidade dele. Então essa ideia de conceito aí, né, do evangelho ser um mar de rosas, né, para aqueles que trabalharam muito no início da igreja, isso aqui não, a realidade era bem diferente. E para muitos cristãos hoje, muitos pastores e presbíteros, aqui no Brasil mesmo, mas principalmente nesses países que são perseguidos, a realidade é muito diferente desse conceito que as pessoas têm, né? Você entra em redes sociais, você vê gente falando mal de igreja, falando mal de religião. Eles simplesmente não têm noção. Eu acho que eles veem esses aí da televisão, tiveram algum contato com coisas assim, e coloca todo mundo no mesmo balaio, como eu falo, né? Mas o caminho de fato é árduo, né? Para nós até que é tranquilo, se você for comparar com o que eles viveram aqui no início da igreja. Até mesmo nos dias atuais, sim, nesses países perseguidos, eles vivem, na verdade, ainda essa exatamente, fase. Exatamente. São pessoas, como está escrito aí, insubordinados, selvagens, cruéis, é verdade. Muitos países onde estão perseguindo. Sem dó nem piedade. A família inteira, por causa. Com certeza. De quem se converteu lá, foge. Exatamente. Não, mas é exatamente isso. Então você vê, né, que não é uma questão fácil, né? E fala aqui para Tito, né? É preciso fazê-los calar, porque eles estão pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, eles têm interesses por trás de toda essa maldade aí, né? Então você vê o contraste, fala assim, olha, os ímpios, eles estão pervertendo casas inteiras. Como que o cristão, ele não vai conduzir a sua casa na moral de Cristo? Você vê, né, uma cidade do interior, que nem a gente vive aqui, se a gente for muito fiel à Bíblia, nós somos acusados de ser fanáticos, legalistas, não é assim? Agora imagina nessas cidades, aqui no Brasil mesmo tem, imagina nessas cidades onde tem mais um problema maior com a imoralidade, com aquela malandragem, com aquelas coisas. Aqui no Brasil tem várias cidades assim, aqui também tem, aqui no interior, mas né, tem cidades que são pior, né, por esse aspecto aí, né? Imagina a pessoa querendo ser mais fiel à Bíblia, ela é linchada intelectualmente, né? A própria família muitas vezes não aceita, porque quer trazer padrões morais que as pessoas não estão dispostas a seguir, né? E é por isso que a Igreja Reformada tem um crescimento tão lento, né? Porque a Igreja Reformada, ela não abre mão desses valores, dessa moral de Deus. Então, né? As pessoas estão acostumadas a ouvir palavras de vitória, de bênção, que Jesus te ama e vai resolver os teus problemas e tudo. Aí chega, então tem realmente esse conflito, né? Mas vamos ter que ser fiéis aqui, né? Eu fico imaginando a situação de Tito, não deve ter sido fácil, tá? Fazê-los calar, né? No verso 11, né? Um pastor verdadeiro deve estar sempre pronto a impedir a falsa pregação e o falso ensino, e também a impedir outras intenções que não sejam a edificação do Evangelho. Por que é importante pensar isso? Porque a nossa igreja aqui, um dia vai ter um outro pastor aqui, né? Um dia Deus vai me levar, um dia eu não vou poder mais estar aqui por algum motivo, e a igreja vai ter que escolher um outro ministro. Tem que ser um ministro dentro desses padrões bíblicos aqui, mesmo que seja peneirar, irmãos, vai ter que peneirar e vai ter que escolher um bom. A igreja não pode aceitar pessoas que venham com aparência de santidade e que venham trazer dissimulação, porque quando fala aqui, ó, o comentário que eu coloquei aqui, ó, é necessário impedir a falsa pregação e o falso ensino, tá? Mas também outras intenções, porque às vezes a pregação e os ensinos são bons, mas existem outras intenções que não seja a edificação do Evangelho na vida das pessoas, usar de outras artimanhas aí. Então
é necessário a igreja estar atenta, principalmente nos dias de hoje. É necessário isso. E essa é uma das preocupações que eu tenho, porque eu sei que ninguém fica para semente, né? E eu não vou ficar eternamente aqui. Agora, essa igreja é de Cristo, ela é de Cristo. Então a gente vai ter que seguir sempre isso, tá? E é isso que nós vamos ensinando aí para as gerações futuras, tá? Então, no verso 13, ele fala que o testemunho do poeta, que provavelmente era Epimênides, é um testemunho exato, né? E o verso 14 vem dizer assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Os irmãos já perceberam como essa questão de fábulas judaicas, como existem igrejas chamadas evangélicas, que tem um negócio assim, não sei como dizer, tipo meio que puxando para um judaísmo, para uma tendência, né? Irmãos, hoje principalmente as igrejas pentecostais, elas estão todas nesse caminho, todas. Então. Todas nessa mistura, sabe? Você não sabe mais o que é o que. É bem assim. Irmãos, usou um termo certo, é mistura mesmo. mesmo. Roupas, né, do judaizante, põe aquelas coisas. Põe as roupas, põe lá o candelabro, põe lá, né? É shalom pra cá, né? E tem umas que tocam até o... Demais, a que eu estava era o que mais fazia. Eu esqueci o nome. Usava aquelas roupas. Sofar, né? Que é tipo um berrante, né? Aqui no interior é berrante, né? E sofar assim. E, irmãos, o judeu, ele não aceita Cristo. Existem os judeus messiânicos, mas o judeu, ele não aceita. Então, é um erro isso, porque quem desviou foi a seita dos fariseus que fez o judaísmo ortodoxo desviar. Porque o judaísmo do Antigo Testamento estava apontando para Cristo, né? Um pouco antes dos tempos de Cristo, essa seita dos fariseus, eles tomaram e sentaram na cadeira de Moisés, né? Como Jesus disse, tá? E hoje nós vemos assim movimentos e tudo que parece que não tem compromisso nenhum histórico com a história da igreja, nem mesmo com fidelidade bíblica, né? Então todas essas coisas têm que ser observadas, e a gente tem que estar na simplicidade e na humildade de ficar submisso às Escrituras. Nós não precisamos de novidade, não precisamos. O que nós precisamos, a Escritura é suficiente para nós, né? E esse é o nosso caminho, né? de tranquilidade, né? Verso 14: não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Agora o verso 15, ele é muito importante para todas as eras, obviamente, mas principalmente para os dias de hoje. Presta bem atenção, medita nisso aqui, olha. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, todas as coisas são puras para os puros. Os irmãos lembram no sermão de domingo? Cristo falou assim: aquele que não se fizer como uma criança, aquele que não se converter, se você não se converter, né? Cristo ele fala assim, é Mateus 18:3: se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum. Então, o que nós fizemos domingo? A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: nós já nos tornamos como crianças? Você já se tornou como uma criança? Eu já me tornei como uma criança. Porque para o puro, todas as coisas são puras. Agora, os impuros e descrentes, para eles nada é puro. Então, até nas nossas atitudes, eles vão ver impureza. Eles vão olhar para nós e vão falar: olha, está errado. Às vezes, nós estamos fazendo com uma pureza de coração, sem, né? Mas eles vão ver maldade, porque a maldade e essa impureza está no interior das pessoas. Então é necessário ter uma transformação dentro, tá? É por isso que a palavra de Deus fala: se a tua consciência não te condena, bem-aventurados sois. Então o nosso juiz é a nossa própria consciência. A nossa consciência é sincera diante da palavra de Deus. Quando nós estamos errados, irmãos, nós sabemos que estamos errados.
A palavra de Deus nos mostra que nós estamos errados. A nossa consciência nos acusa que nós estamos errados. Puxa, estou errado nisso. Isso que eu estou fazendo está errado. Eu tenho consciência disso. Nós sabemos disso, tá? Não precisa os outros de fora vir falar para nós que nós estamos errados em alguma coisa. Quando de fato estamos errados, nós sabemos. Então, qual que é o nosso compromisso com Deus? Nos arrependermos, pedirmos auxílio de Deus, cada vez mais nos aprofundar nas Escrituras para vencer aquela dificuldade. Agora, quando nós estamos certos, que fala aqui, né, tudo para os puros, todas as coisas são puras, mas para os infiéis, para os impuros e descrentes, tudo, porque a consciência, tudo é impureza, porque a consciência, então eles olham às vezes as nossas atitudes e apontam erros que na verdade a gente não está entendendo, não está fazendo aquilo com a intenção disso. Então, o que é o resumo disso para a nossa paz? A nossa consciência. Então, o apóstolo Paulo fala aos Romanos: se a tua consciência não te condena, bem-aventurado sois. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E isso nós fazendo uma análise sincera diante da palavra de Deus, né? Então, não se preocupe quando pessoas te acusam de alguma coisa. A tua consciência é teu juiz. Se você de fato estiver errado, a tua consciência falar que você está errado, peça perdão a Deus, né? E siga em frente, né? E agora, quando não estamos, a nossa consciência está deita e dorme tranquilo, tá? Porque é Deus que cuida de todos nós, tá? Então vamos lá, verso 15 e 16 para terminarmos, né? Que é só 16 versículos aqui, né? Essa carta ela é curtinha. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então não se preocupe aí com ataques que pessoas vêm te acusar de alguma coisa. Verso 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse verso 16 está dizendo o seguinte: professam com a boca, com relação a Deus, professam conhecer a Deus, entretanto o negam por suas obras. Isso aqui está totalmente coerente com o que Cristo fala, né? Pelos frutos é que se conhece a árvore. Acaso pode colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode, tá? Então não pode. Então é pelos frutos que se conhece a árvore. Então não é o que a pessoa professa, não é a aparência de santidade, mas sim as suas obras. Essa regra é bem simples. Cristo fala, Paulo reafirma aqui, né? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quer saber se o oficial ele é de fato? Olha os frutos dele, né? Se ele tiver frutos de vida cristã, erro todo mundo tem. Se você procurar erro, você vai achar. Qualquer pessoa você vai achar erro, né? Nós não ficamos procurando erros nas pessoas. Não precisa nem procurar muito o que você acha, né? Mas você sabe pelas atitudes da pessoa, né? Então é pelos frutos que se conhece. Então, o Paulo, nós vemos que lá para Timóteo, né? Preparando ele para a igreja de Éfeso, então Paulo se preocupa com algumas características e ficar ensinando ele. Fala: olha, você vai encontrar uma liderança assim, você vai encontrar isso, faz isso. Ninguém nega a sua mocidade, você ainda é muito jovem, mas vai lá, que você que eu confio para mandar lá e tal. E aqui para Tito, ele já começa a pintar um quadro, né? Daquela sociedade perversa lá, que é daí onde o Tito é natural. O Tito